O que você faria se estivesse no meu lugar? É bem provável que, vez por outra, você já ouviu uma questão assim, de uma pessoa bem intencionada que simplesmente está à procura de um conselho, de uma sugestão, e não sabe que decisão tomar. E é bem provável que, em alguns casos, na hora, nós já temos a resposta, mas e se um estudante da Bíblia chegar até nós ou fazer uma pergunta desse tipo? Como é que nós vamos respondê-lo? Será que simplesmente vamos dizer, olha, eu já passei por isso e o assunto é esse. Faça dessa forma. Vamos falar sobre isso nesse discurso, queridos irmãos. E haverá um princípio bíblico que vai nos ajudar durante a nossa palestra. Que princípio é esse? Gálatas capítulo 6, versículos número 5. Gálatas 6,5 diz o seguinte: pois cada um levará a sua própria carga. Qual é a lição por detrás desse princípio? Cada um tem de tomar as suas próprias decisões, porque as consequências mais tarde ou mais cedo virão para aquela pessoa que tomou a decisão. Então, esse princípio nos ensina a não tomar decisões por outros. Cada um deve assumir a responsabilidade por suas próprias decisões na vida. Então, caso um estudante da Bíblia vier até nós e pedir um conselho ou uma sugestão, o que seria bom fazer à luz desse princípio bíblico? Queridos irmãos, 3 coisas podem nos ajudar. Primeiro, chame atenção para os princípios bíblicos e os exemplos incluídos na palavra de Deus. O que é que isso significa? É necessário ajudar o nosso estudante da Bíblia a pensar, a raciocinar com base nos princípios que ele está a ler. Por exemplo, se ele estiver a passar por uma pressão na escola para namorar, talvez um princípio que poderíamos considerar com ele seria o exemplo de José, com a esposa de Potifar, e no final deixar que ele próprio toma as suas decisões. Segundo, é necessário ensinar os nossos estudantes como fazer pesquisas e como encontrar as respostas às suas perguntas. Hoje em dia, queridos irmãos, nós temos à disposição muito alimento espiritual. Mas se nós não sabermos usar as ferramentas espirituais que temos à disposição, dificilmente nós vamos conseguir fazer as nossas pesquisas. Portanto, ajude o seu estudante a aprender a usar o guia de pesquisa, o JW Library, a Biblioteca Torre de Vigia, a Watchtower Library e muitas outras ferramentas de pesquisa que temos, incluindo os 3 volumes do Perspicaz, que vão ajudar o estudante a saber como pesquisar, como ir atrás das respostas às suas dúvidas. E em terceiro lugar, faça perguntas. Faça perguntas que ajudam o estudante a raciocinar e a tomar uma decisão certa. Porque respostas diretas e simples, queridos irmãos, não é a melhor coisa a fazer. Os nossos estudantes precisam mais. Eles precisam ter uma base firme, para que quando surgirem novas questões, novas situações em suas vidas, com base nessas 3 coisas, eles já poderão conseguir tomar as suas próprias decisões. Quais são as 3 coisas que consideramos? Primeiro, chamar a atenção para os princípios bíblicos. Segundo, ajudar o estudante a saber como pesquisar. E terceiro, fazer perguntas que o ajudam a raciocinar. Se ele fizer isso, qual será o resultado? O resultado está no livro de Hebreus, capítulo número 5, versículos número 14, que diz o seguinte: mas o alimento sólido é para pessoas maduras, para aqueles que pelo uso têm a capacidade de discernimento treinada para saber distinguir tanto o certo como o errado. Com certeza que dá muita alegria, muita felicidade saber que os nossos estudantes por si próprios conseguem pesquisar e distinguir o certo e o errado.